Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar sobre o memorando número 40, sobre como que ficará a escola aí com esse retorno, com esse avanço para a chamada onda vermelha. Afinal de contas, 90% do estado de Minas Gerais retorna para a onda vermelha. Como é que fica a situação das escolas, dos servidores e muito especialmente aqueles servidores que executam teletrabalho ou que têm atendimento presencial ou que, por exemplo, são convocados pelos diretores da escola e às vezes encontram-se em uma situação de risco, e a gente tem que tomar muito cuidado em função da pandemia. Nós vamos citar aqui orientações gerais sobre o trabalho do gestor escolar nesse período de onda vermelha. Por isso, vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Claro que antes eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal da Educação, deixe um like e compartilhe o vídeo para todo mundo. Na tela para você! Estamos aqui então, pessoal, trabalhando hoje o Memorando Circular número 40. É um documento que foi publicado no dia 19 de abril, recentemente, né? E que era dúvida de muita gente, pessoal preocupado, afinal de contas eu convoco a ASB ou não convoco? Quem é que vai trabalhar na secretaria? O que é para fazer na secretaria da escola? Bom, esse memorando ele vai discorrer sobre tudo isso. É o memorando SEE-SG Gabinete. O assunto geral é esse aí, ó, orientações sobre o funcionamento das unidades escolares e também sobre o funcionamento das superintendências regionais de ensino nos casos dos municípios que não estão em onda roxa. Então, se o seu município não estiver na onda roxa, acompanhe esse vídeo porque essa informação é importante, ela é para você. E de cara que nós vamos perceber uma diferença entre o funcionamento da unidade escolar numa determinada onda e o funcionamento da Superintendência Regional de Ensino. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês com detalhe sobre esse assunto que eu considero bastante preocupante. Mas vamos seguir com o vídeo aqui, ó. Primeira coisa, vamos falar sobre as escolas, né? Prioritariamente, nesse período de onda vermelha, ficará fechada para atendimento presencial à comunidade. Isso acontecerá até a progressão para a onda amarela. Então chegou na onda amarela, o governo já tem uma política de atendimento que vai começar de maneira paulatina, muito lentamente, trazendo poucos alunos, gradual para a escola, para que a gente possa não ter assim aglomeração e que possamos respeitar também todos os protocolos de segurança. Os serviços, eles deverão ser organizados para que não haja descontinuidade, criando, portanto, uma nova ferramenta ao público, né, de atendimento, que é atendimento à distância. Como já vem acontecendo aí há alguns meses, né, pessoal? Praticamente desde o dia 18 de março do ano passado, a Secretaria de alguma forma está trabalhando à distância. Mas aí nessa situação de avanço para a onda vermelha, continua com esse procedimento. Então eu vou repetir, a escola fica fechada para atendimento presencial à comunidade, até a progressão para a chamada onda amarela. E ela vai criar uma nova ferramenta de atendimento à distância, mantendo-se aí então a prestação do serviço. Agora, os atendimentos presenciais que se fazem imprescindíveis, olha aí, ó, primeiro deles, vamos lá. Restrição à aglomeração de pessoas, né, pessoal? Essas situações aí nós temos que evitar, porque às vezes vai ter alguma situação em que vai ter que ir na escola presencialmente. E aí a Secretaria ela cria algumas orientações importantes aqui, ó. A segunda delas importante aqui, a orientação quanto à manutenção do distanciamento mínimo. Não adianta aglomerar e cheio de pessoas à escola ali para fazer um serviço às vezes que é prioritário, mas se não respeitar esses pontos aqui apresentados pelo comitê, pela Secretaria de Saúde, pelo próprio governo, pessoal, através dos memorandos e do comitê extraordinário, aí fica difícil da gente controlar. Mecanismos de profilaxia. Próximo aqui, adoção de asepsia, sanitários e para fechar aqui, informação em relação ao Covid-19, bem como acompanhar também as determinações dos decretos municipais. Portanto, é o seguinte, independente da onda, se o município decretar o fechamento das instituições, fecha tudo. Agora vamos falar sobre o regime de trabalho da equipe. E aí inclui-se a ASB, assistente da educação, ATB, atendente técnico de secretaria, tá pessoal? Professor, especialista, inspetor escolar. Fica atento aí no ASB porque eu quero parar o vídeo aqui no momento aqui para fazer uma explicação para vocês. Mas olha, ó,
Poderá ser cumprido em regime presencial ou em regime de teletrabalho. Quem é que pode trabalhar presencialmente ou pode trabalhar também por teletrabalho? Vamos lá. O analista da educação básica, o ATB, que é o pessoal da secretaria, assistente da educação, e daqui a pouco eu entro numa pauta aqui em relação a professor especialista. Vamos seguir com o vídeo aqui. Quem que deve ser presencial? Presencial mesmo, tem que ir na escola, tem que trabalhar, é o contrato. Eles fizeram um contrato para o ASB esse ano, para o ATB também, diferente. Mas aí nós temos dois tratamentos aí. O ATB pode trabalhar por teletrabalho, tranquilo, não há problema nenhum. Mas o ASB obrigatoriamente tem que ser presencial. Isso por força da resolução 4506 e de outros documentos importantes que depois eu apresento para vocês. E aí nós temos uma situação também que é em relação ao diretor, coordenador de escola, os vice-diretores e o secretário de escola. Que aí tem uma prerrogativa que é em função da situação de momento. O que eu estou querendo dizer com isso? Poderá ser presencial, poderá ser por teletrabalho, isso não há problema nenhum. Quem define é o diretor da escola. Tudo dependendo da conveniência. Que tipo de conveniência? Administrativa e pedagógica também. Então assim, diretor, coordenador, vice-diretor, secretário, muitos deles estão trabalhando nas escolas, nós sabemos disso. Especialmente agora, nessa onda chamada onda vermelha. As disposições sobre o regime de trabalho e o cumprimento da jornada de trabalho elencadas nesta resolução aplicam-se no que couber aos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de diretor, coordenador, vice-secretário de escola, tanto em relação ao trabalho presencial quanto ao teletrabalho. E nós temos todos esses servidores, existem orientações complementares. Porque se a secretaria amanhã determinar o presencial, vai para o presencial. Apesar de que a prefeitura de Belo Horizonte aqui vai iniciar essas atividades presenciais e os servidores, me parece, decretaram aí uma chamada greve sanitária, ou seja, não retornam enquanto não houver a vacina. E é importante citar aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas a jornada de trabalho de determinado dia deverá ser cumprida em um único regime de trabalho pelo servidor, ou seja, se ele for para o presencial, no caso do PILB, por exemplo, que vai ter a escola agora organizar os livros, ele não pode começar no teletrabalho e terminar no presencial. Ele tem que ir para o presencial e até a escola trabalhar tranquilamente. Vamos falar agora do grupo de risco, servidores do teletrabalho. Olha aí, pessoal, aí eu quero parar o vídeo nesse momento para conversar com você. Que sejam priorizados no regime de teletrabalho. Eu estou me referindo aos servidores priorizados no regime do teletrabalho. Então, quem é que é priorizado no regime de teletrabalho? Nós já vimos lá, volta o vídeo. Analista de educação básica, ATB, assistente de educação, professor de educação básica, especialista. Esses são priorizados no regime de teletrabalho. E aí nós temos alguns casos no que couber, diretor, coordenador, vice, secretário de escola. Volta lá. Veja bem, olha o que acontece aí, nós temos algumas informações importantes para passar para você. Primeira coisa, Comitê Extraordinário Covid-19 número 43, de 13 de maio de 2020, vou deixar na descrição do vídeo para vocês, e também as orientações do Serviço CEPLAG SUSGESP número 5. Entretanto, conforme disposto no artigo 34 da Resolução 4506, ressaltamos que a definição do regime de trabalho para cumprimento da jornada de serviço deverá atender à necessidade da unidade de ensino, quando for o caso, e a conveniência pedagógica observada a legislação vigente e orientações da Secretaria de Estado de Educação. Então veja bem, tem a questão do grupo de risco? Tem. Mas se o diretor quiser convocar a bem do serviço público, que não é o caso aqui, mas vamos colocar aqui, ó. Vamos falar em duas situações aqui, ó. Conveniência pedagógica, está aqui na norma. Então, nesse caso, especificamente nesse caso, um ATB, por exemplo, está em teletrabalho. Ele pode ser convocado, ele tem mais de 60 anos, ele pode excepcionalmente ser convocado para trabalhar na escola? Pode. Está aqui, pessoal. Ó. Atender à necessidade da unidade de ensino, quando for o caso, e a conveniência pedagógica, observada a legislação vigente e orientações da Secretaria de Estado de Educação. Agora vamos falar sobre a prioridade, conforme a legislação, deliberação do Comitê Extraordinário no 43, vale a pena a gente acompanhar. Qual que é a relação de prioridades aí? O artigo 10 está escrito assim, ó, terá prioridade para a realização do teletrabalho, nos termos do artigo 3º, ou para o gozo de folga compensativa, férias prêmio, férias regulamentares, compensação, conforme o artigo 9º,
o servidor que, olha as prioridades, vamos lá, primeira delas, possui idade igual ou superior a 60 anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, portar doença crônica, tais como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doenças respiratórias, pacientes oncológicos e imunossuprimidos, devidamente comprovada por atestado médico, que em relação a gestante ou lactante. E nós temos também orientações de serviço CEPLAG SUGESP número 05, onde ele vai citar aqui dois itens importantes, o 3.1 e o 3.2. Ainda vai fazer uma recomendação importantíssima. Então, se você se enquadra no item 3.1 e 3.2, atenda essa orientação do serviço CEPLAG 05 aí. Eu vou passar para vocês. Essa orientação de serviço dispõe sobre a retomada segura e gradual do trabalho presencial no âmbito dos órgãos, autarquias, fundações de poder executivo, nos termos da deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, número 85, nessa data aí. Olha só, terá prioridade para a manutenção de realização de regime especial de teletrabalho na retomada dos serviços presenciais, servidor que aí são aquelas anteriores, as mesmas da deliberação 43, eu mostrei para vocês, a idade, gestante, lactante, doença crônica e atenção essa aí, ó, possui filho ou dependente legal em idade escolar ou inferior, vínculo comprovado por meio de documento de identificação da criança ou adolescente, até que sejam retomadas as atividades presenciais nas creches, escolas públicas e privadas no estado nos termos do artigo, e aí segue aí. Agora olha o que está escrito aqui nesse item 3.6, que eu já apresentei em geral, agora no particular aqui para vocês. É recomendável, olha o que está dizendo a orientação de serviço CEPLAG SUGESP número 5/2020. É recomendável que os servidores que se enquadram nos itens 3.1 e 3.2 permaneçam em regime especial de teletrabalho enquanto perdurar a calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo agente coronavírus. Vamos apresentar qual que é o item 3.1 e 3.2, está aqui, ó. Olha só como é que isso é sério. O 3.1 é possuidade igual ou superior a 60 anos nos termos de seus assentamentos funcionais. Né? Só que essa lei ela não é igual para todos não, pessoal. Ela não é igual para todos, é preciso dizer. Aí eu tenho que fazer uma crítica assim, contundente em relação a isso. Porque como o regime de trabalho do ASB, ele é presencial, exclusivamente presencial, está lá na 4506, tem vários documentos tratando sobre essa questão e memorandos. Então, subentende-se hoje, nesse ano de 2021, porque ano passado era assim. Ano passado era assim, se o ASB tinha 60 anos, doença, gestante, lactante, afastado. Mas eles estão dizendo o seguinte, como o servidor veio para um contrato, no processo seletivo simplificado, quer dizer, a lei ela é igual para todos, entre aspas, né? Eles estão dizendo que em função da natureza do trabalho prestado pelo ASB, ele não se enquadra nessa situação. Você concorda comigo? Coloca nos comentários aí, pessoal. Mas olha o que está dizendo aí, até onde sei, nós precisamos lutar contra isso. Mas ali, possui idade igual ou superior, nós temos um documento que recomenda, eu vou ler novamente aqui para vocês, ó, volta o item aqui, ó. É recomendável que os servidores que se enquadrem nos itens 3.1 e 3.2 permaneçam em regime especial de teletrabalho enquanto perdurar a calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo agente coronavírus SARS-CoV-2. Enquanto perdurar a calamidade. E aí nós temos o item 3.1 com essa recomendação desse importante documento 05 da CEPLAG. E olha o 3.2, o que fala, é o seu caso? Espero que não, mas é o seu caso? Olha aí. Portar condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da Covid-19. Vamos falar de algumas aqui, ó. Insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada, pneumopatias graves, descompensadas, dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada grave, doença pulmonar obstrutiva, imunodeprimidos,
doentes renais crônicos em estágio avançado, diabéticos conforme juízo clínico e gestantes de alto risco. E aí nós paramos o vídeo aqui para perguntar em relação ao ASB. O ASB recebeu o laudo que o professor também recebeu no início do ano convocado. Qual é a diferença? Então o professor, teletrabalho. Se ele tiver mais de 60 anos ou alguma dessas doenças, grupo de risco, atende. Por que o ASB não? Então é uma questão que a gente precisa de provocar aí a secretaria para esse debate, porque estamos todos sofrendo com essa situação. E quando nós colocamos o ASB na instituição de ensino, eu vi agora há pouco uma diretora falando que é verdade, nós estamos colocando ali junto com o diretor, ele está correndo risco. Então nós temos escolas com 10, 12, dependendo do comporta da escola, ASBs trabalhando por turno, e estão todos ali envolvidos ali junto com o diretor da escola, com o vice-diretor, com o secretário, com a TB. A secretaria fala em priorizar, tomar cuidado, ou evitar aglomeração, mas como que você evita aglomeração com esse volume de servidores trabalhando diariamente nas escolas? Então tem que rever isso aí, é uma sugestão que eu estou dando aqui. Se você concorda comigo, coloca nos comentários, pessoal. Eu quero saber a sua opinião. Você é a favor desse tratamento diferenciado em relação à ASB? Coloca nos comentários porque eu vou ler e nós vamos comentar. Vamos seguir com o vídeo porque tem muita informação. Agora vamos falar sobre o trabalhador da educação noturno. Em relação à jornada de trabalho presencial dos servidores do turno noturno, esclarecemos que a mesma poderá ser adaptada para atendimento aos decretos municipais relacionados à restrição de horário de circulação de pessoas. Então, o município, por exemplo, decretou lá o lockdown. Tem que fechar tudo a partir de 8 horas da noite. A escola também tem que fechar. Não é verdade? Então, nesse caso, tem que se adaptar, está escrito aí, adaptar para atendimento aos decretos municipais. Muito claro, né? Agora, ações do gestor escolar no regime especial de atividades não presenciais. Vamos falar rapidinho aqui, porque o vídeo já está grande. Distribuição de livro didático, as atribuições do gestor, avaliação diagnóstica, está acabando o prazo para inserção aí, checklist, que dá um trabalho danado para fazer isso, distribuição de PETs, isso é constante, é um memorando aí para isso. Olha os memorandos que tem que acompanhar, o 37, o 1, 32, tem aqui as vagas de matrículas, estava acabando pessoal, tem mais, ó, vagas, matrículas, transferência e tem mais memorando, o memorando circular 10, e o 9 para regular toda essa situação aí. Regime de trabalho das superintendências regionais de ensino. Olha, a SRE, se for classificada como onda amarela ou onda vermelha, o que acontece? Os serviços devem ser realizados preferencialmente em regime de teletrabalho, tal como foi executado ao longo de 2020, ficando mantidos presencialmente apenas serviços que não podem ser descontinuados e que não são passíveis de realização em teletrabalho. Serviço de limpeza, manutenção, conservação, serviço de motorista, observadas as orientações de restrição, aglomeração de pessoas, de manutenção, de distanciamento mínimo, de adoção de mecanismos de profilaxia, asepsia, sanitários e de informação em relação ao Covid-19. Nós temos aí uma observação a fazer, porque na SRE, se ela for classificada como onda amarela ou onda vermelha que já está, o tratamento é esse. Agora é engraçado que para a escola é diferente. Se voltar para a onda amarela para a escola, o tratamento vai ser totalmente diferente, podendo começar a ter com aluno. Nós mostramos para vocês vários memorandos ali. Existe realmente essa vontade da sociedade em retornar, nós sabemos disso. Tem muita pressão por aí, tem gente falando até bobagem demais aí, né? Muito deputado conversando o que não deve pelas redes sociais, e aliás foi muito bem respondido pelo Diego Almeida, parabéns Diego Almeida, pelo seu comentário que nos representa muito bem. E aí termina dizendo o seguinte, ó, nos casos em que forem adotados pelos municípios medidas ainda mais restritivas, identificadas como necessárias ao enfrentamento da pandemia, essas restrições deverão ser cumpridas tanto pelas unidades quanto pelas superintendências regionais de ensino. Estamos encerrando mais um vídeo hoje tratando sobre a questão do memorando circular número 40, um memorando grande, extenso e com muitas informações importantes. Hoje falamos também sobre a questão da onda vermelha, como será o tratamento para as escolas. É um vídeo interessante que vale a pena compartilhar. Você gostou? Deixa um like. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Um grande abraço para você. Fique em paz e que Deus te abençoe.